Fala aí rapaziada, tudo de boa com vocês? Aqui quem fala é o Davi Teorias, trazendo o especial atrasado de 900 inscritos, que é o que aconteceria se Steven fosse pro torneio do poder. Porém, antes de começar eu queria pedir desculpas caso tenha algum erro na fala, é porque esse vídeo já vai ter mais de uma imagem, então ele vai demorar, e se eu corrigisse todos os erros iria demorar ainda mais. Tudo esclarecido agora, sem mais enrolação, bora para a teoria. Tudo começa depois do Steven voltar para a Terra com as diamantes, e ele estaria de boa em sua casa com as dias, até que a Ametista fala: "Ei galera, agora que o Steven controla o poder dele, nós não sabemos quem de nós é o mais forte, então o que vocês acham de uma luta?" E a Pérola fala que é uma boa ideia para cada um conhecer os golpes do outro, e a Garnet concorda. Já Steven fica com o pé atrás com isso, mas ele acaba aceitando, e eles vão lá pra fora e começam a lutar. E Steven estaria lutando com a Pérola, enquanto a Ametista lutava com a Garnet, e o Steven estava levando vantagem contra a Pérola, e a Garnet estaria levando vantagem contra a Ametista, e eles tomam distância uns dos outros, e todos partem para cima uns dos outros, e eles colidem os ataques. Acontece uma grande explosão de mágica, e quando a poeira baixa, Pérola vê que Steven não estava mais ali, e elas começam a procurar por ele, e em outro lugar, Goku e Gohan estariam na Corporação Cápsula, e já estariam saindo para procurar os integrantes do Universo 7, porém do nada aparece um portal na frente deles, e de dentro do portal sairia Steven, e ele começa se perguntando aonde ele está, e Goku fala aonde ele está, da Terra mas não daquela, e o Goku fala: "Mas como isso é possível? Só existem terras no Universo 7-6. E Gohan fala: "Isso não importa agora, vamos ir reunir o pessoal." E Steven fala: "Por favor, eu preciso de ajuda para voltar para casa." E Goku fala: "Primeiro eu quero que você lute comigo." E Steven fala: "Tudo bem." E eles começam a lutar, e Steven mostra seus poderes a Goku, que fica surpreso por Steven não usar Ki, e Goku dá um soco de leves na cara de Steven, e ele bate em uma árvore, e Steven lambe sua mão, e passa o cuspe no rosto, assim curando seu ferimento, e Gohan e Goku ficam impressionados com aquilo, e Gohan fala: "Já chega. Vamos fazer um trato, se você participar do torneio do poder com a gente, nós te ajudamos a ir para casa." E Steven fala: "Tudo bem, eu participo." E Goku fala no ouvido de Gohan: "Você tem certeza disso? Ele não é tão forte assim." E Gohan fala: "Mas os poderes de cura dele poderão nos ajudar muito." E logo depois ele fala para Steven: "Só isso de poder não vai ajudar no torneio, então eu quero que você treine por 2 dias na sala do tempo com o Whis." E Steven fala: "Eu não sei o que é nada disso, mas tudo bem." E Gohan explica tudo sobre a sala do tempo e sobre Whis, e Steven entra na sala do tempo com o Whis, e depois de 2 dias ele sai de lá, com todos os seus poderes dominados e aprimorados, inclusive aquela técnica dele lá que ele fica todo rosa e tals, e eles vão para a Corporação Cápsula, e chegando lá, Goku fala que está faltando um participante, pois o Mestre Kami não aceitou participar, e daí pra frente é tudo como na história original. Porém, quando Frieza chega na Corporação Cápsula, ele vê Steven, e fala: "Esse moleque eu não conheço." E Goku fala tudo sobre o Steven, e eles vão para o torneio do poder, e lá eles veem que alguns universos já chegaram, e Goku e Steven falam que vai dar um oi pros outros, e eles vão pra lá, e o papo é quase o mesmo da história original, e do nada todos sentem um Ki muito forte, que seria do universo 11, e Goku e Steven vão lá falar com eles, porém Jiren aparece atrás deles em um segundo, como na história original, e ele fala: "Saiam daqui." E Goku e Steven ficam impressionados com a velocidade de Jiren, e os pedaços da arena vão com tudo pra cima deles, como na história original, e Goku e Steven desviam, e Jiren faz o mesmo da história original, e Goku e Steven voltam para o grupo deles, e Daishikan dá início ao torneio do poder, e todos começam a trocar golpes muito intensos, e Steven começa a lutar contra o trio de cachorros do universo 9, e Goku chega lá para ajudar ele, e o trio de cachorro faz o triângulo
triângulo do perigo, e o Steven faz um escudo, e joga ele em uma parte do triângulo do perigo, e o mesmo se desfaz, e Goku parte para cima de um dos cachorros, e ele dá um chute na cara dele, assim jogando o mesmo para fora da arena, e o Steven aparece na frente do outro cachorro, e ele dá um soco no estômago dele, assim jogando o mesmo para fora da arena, e Bergamo seria o último dos cachorros de pé, e Goku porém ele desvia, e ele dá um chute na cara do Steven, porém ele segura, e ele faz uma espada com a mágica dele, e ele crava ela na barriga de Bergamo, porém ele acerta um ponto não letal, e ele joga Bergamo para fora da arena, e o Supremo Senhor Kaiô do Universo 9 fala: pode parar por aí, isso é trapaça. Ele está usando uma arma. E Daishikan fala: Steven Universo fez aquela espada usando apenas seu poder, então aquilo não é uma arma, é apenas o poder dele manifestado em forma de arma, isso é uma técnica. E Goku fala: eu tinha minhas dúvidas sobre você no início, mas agora eu já sei que você é bem forte, então vou deixar você em paz. E Steven fala: não tem problema. E eles se separam, e Goku estaria cara a cara com Caulifla, e os dois começam a trocar golpes, e a luta deles seria a mesma da história original, e em outro lugar, Steven estaria servado pelo Universo 9, e eles falam que Steven vai pagar por ter derrubado Bergamo e os outros. E Steven fala: podem vir. E eles começam a lutar, e a luta estaria bem equilibrada, e o jacaré de metal lá lança uma esfera de ki em Steven, porém o mesmo faz um escudo, assim não sendo atingido, e todos começam a lançar várias bolas de ki em Steven, e o mesmo faz uma bolha, e ele pensa: essa bolha não vai durar para sempre, então eu tenho que fazer alguma coisa rápido. E ele tem uma ideia, e ele faz uma bolha com espinhos, e ele começa a rolar a bola em direção de dois do Universo 9, e eles seguram a bolha, e Steven explode ela, e a explosão joga eles para fora da arena, e Steven faz um escudo gigante, e ele começa a empurrar todos para fora da arena, porém eles começam a fazer força para não caírem, porém o Steven empurra o escudo para fora da arena, assim derrubando todo o Universo 9, e Goku vendo isso fala: é isso aí, garoto. E Bills fala: é isso aí, gordinho. Pelo visto foi uma ótima ideia chamar esse garoto, ele é muito bom mesmo. E Steven fala: que isso, gente? E Daishikan fala que o Universo 9 foi eliminado, e que ele será apagado. E os Zenos apagam o Universo 9, e todos param de lutar. E Steven vendo aquilo ele se ajoelha e começa a chorar, e ele fala: não, eu não queria isso. Todas aquelas pessoas, o universo inteiro, foi dizimado por minha causa. E Bills fala: fica de boa aí, gordinho, era a gente ou eles. E Steven começa a gritar e a chorar muito, e ele libera um pulso de poder, e Gohan que estaria ali perto vai até Steven, e ele fala: Steven, relaxa, não foi culpa sua. E Steven fala que foi sim, e ele solta outro pulso de poder, bem maior que o anterior, e o cheio fica em pedaços, e todos ali perto voam longe, e Goku se transforma em Super Saiyajin, e vai até Steven, e ele segura o mesmo, e fala: Steven, pode relaxar, eu te prometo que quando nós ganharmos, eu vou pedir para reviver todos. E Steven fala: é sério? E Goku fala: sim, mas não vamos conseguir vencer com você assim. E Steven fala: certo. E Ribriane vendo que eles estavam de farda baixa, ela lança um ataque de ki neles, e Steven sorri, e ele faz o grande escudo, assim defendendo o ataque, e ele fala: vamos nessa. E Goku fala que sim, porém 17 e 18 chegam no local, e 17 fala: você não precisa lutar contra elas, Goku, vá terminar a sua luta, nós dois e o garoto cuidamos delas. E Goku fala: certo. E ele vai lutar com Caulifla, e Ribriane e suas amigas fazem um discurso lá e se transformam. E Steven parte para cima de Ribriane, e 17 e 18 lutam com as outras duas, e Steven estaria trocando vários golpes. Porém Steven estaria na desvantagem, e ele fala: parece que você é bem forte mesmo, então eu terei que fazer isso. E ele tira o casaco, e ele tira várias pessoas de dentro dele, e ele veste o casaco de novo, e ele parte para cima de Ribriane, e eles teriam uma grande troca de golpes, e Steven agora teria um pouco de vantagem, e Bills fala: espera aí, quer dizer que ele derrubou quase todo o Universo 9 usando roupas de peso. E Whis fala:
Sim, isso não é nada, ele ainda não mostrou o seu verdadeiro poder. E todos ficam impressionados. Steven estaria pouco a pouco derrotando Ribrianne, até que ele faz uma espada e dá um corte na cara dela, e ela fala: "Você vai se arrepender de ter machucado o rosto que contém a beleza do amor." E ela prepara um super ataque, que causa uma grande luz, e todos fecham seus olhos. Porém, quando a luz abaixa, Ribrianne já teria fugido, e Steven vai atrás de outro inimigo, e em outro lugar. Gente, só passando para avisar que eu vou focar mais nas lutas do Steven, pois as outras lutas seriam todas como na história original. Bom, voltando para a teoria, Steven encontra Kiabe, e eles começam a se enfrentar, porém Kiabe não teria a menor chance contra Steven. E Kiabe fala: "Você é mesmo bem forte, mas eu não vou perder essa batalha." E ele se transforma em Super Saiyajin, e ele parte para cima de Steven, e a luta seria mais equilibrada, porém com Steven na vantagem, e Goku escombros, e Steven sobe em outra rocha, e quando ele estaria tendo a mesma luta da história original com Caulifla, e Kali se transforma em lendário Super Saiyajin, e Goku tem a mesma luta com ela, e Jiren encerra a luta dos dois, e em outro lugar, Steven estaria lutando com Kiabe, e ele dá um chute na cara de Kiabe, e ele bate em algumas rochas, e ele fica soterrado em alguns destroços. É quando Steven iria descer para ver Kiabe, todos os escombros começam a voar para todos os lados, e quando Steven olha para baixo, ele vê Jiren segurando na gola da camisa de Kiabe, e ele dá um soco na barriga de Kiabe, e o mesmo todo em muito sangue, e perde o Super Saiyajin, e Jiren fala: "Você é fraco." E ele joga Kiabe longe, e Steven fala: "Você não vai fazer isso com ele e sair impune, pois ele é um guerreiro honrado e de coração bom." E Jiren fala: "Me enfrente agora." E Steven fala: "Não precisa falar duas vezes." E Steven parte para cima de Jiren, porém ele não conseguiria nem tirar Jiren do lugar, e ele fala: "Já que é assim, vamos esquentar as coisas." E ele começa a gritar, e tudo em sua volta voa longe, e o chão fica em pedaços, e Whis fala: "Agora vocês vão ver o verdadeiro poder dele. Esse é o resultado do nosso duro treinamento." E o corpo do Steven fica todo rosa, e o poder dele cresce muito, e ele faz tipo umas mini bolhas nas mãos para atacar, e todos ficam impressionados com aquilo, e Steven começa a trocar vários golpes intensos com Jiren, e Steven dá um soco na cara dele, e o mesmo voa a alguns metros de distância, porém ele volta rapidamente, e ele começa a pressionar muito o Steven, e Jiren toma distância e parte para cima de Steven, porém Steven faz uma bolha, e Jiren, que estava indo muito rápido, pula por cima da bolha, e Steven, usando sua super velocidade, faz uma espada, e ele desfaz a bolha, e ele dá um golpe em Jiren, e a espada pega de raspão no braço dele, mas mesmo assim Steven consegue dar dano em Jiren com aquele corte, e Steven dá um chute na barriga de Jiren, que voa bem alto, e quando ele volta, Steven dá um soco nele, porém Jiren segura, e começa a pressionar muito Steven, e o mesmo fica com dificuldades, um soco na barriga dele, porém ele faz um escudo, mas o escudo é quebrado por Jiren, e Steven perde o modo que ele fica rosa, e Jiren usa a outra mão para dar um soco na cara de Steven, e o mesmo fala: "Esse é o fim da linha pra mim." E Jiren fala: "Acabou." E ele dá o golpe, porém quando todos menos esperavam, Goku aparece transformado em Super Saiyajin Blue, e ele segura o golpe, e dá um chute em Jiren, e o mesmo voa longe, e Goku pega Steven e pergunta se ele está bem, e Steven fala que mais ou menos, e Steven passa cuspe nele mesmo, assim curando seus ferimentos, e ele fala: "Tô pronto pra mais uma." E ele recupera seu modo rosa, e Goku ativa o Kaioken aumentado 20 vezes, e os dois partem para cima de Jiren, e Jiren seria muito pressionado, já Bills estaria todo animado, pois Goku e Steven estavam com muita vantagem sobre Jiren, e ele fala que a vitória do Universo 7 já tá no papo, porém Jiren aumenta seu poder, e os dois começam a ser pressionados, e Jiren iria dar um ataque neles, porém Steven faz uma pequena redoma em volta deles, e ele pergunta a Goku o que eles irão fazer, e Goku fala: "Apenas use seu escudo para defender os ataques, e depois que o ataque dele for bloqueado pelo seu escudo, eu posso atacar com tudo."
e Steven fala que tudo bem, e ele desfaz a redoma, e Goku começa a atacar Jiren, e o mesmo recebe os ataques, e ele dá um soco na cara de Goku, porém Steven joga um escudo na frente, e Goku aproveita para atacar Jiren, e eles continuam fazendo isso, e Bills fala: é isso aí. Enquanto o gordinho defende os ataques, o Goku vai lá e ataca. É genial. E Whis fala: na verdade é um pouco mais complexo que isso. O que eles estão fazendo é uma tática que envolve muita habilidade e sincronismo. Veja bem, o garoto gordinho tem poderes de defesa, esses poderes são muito úteis. O Sr. Goku tem mais poderes de ataque, então essa combinação é precisa, pois como o Sr. Goku só ataca e não precisa se preocupar com a defesa, ele pode focar apenas no ataque, e as forças que ele usaria para defender os ataques ele pode guardá-la para aguentar mais na luta e ter mais eficiência no ataque. E todos ficam impressionados, porém Jiren usa mais poder e dá um golpe nos dois, e ele começa a espancar os dois, e Steven faz uma bolha para proteger ele e Goku, e ele pergunta o que eles irão fazer, e Goku fala: eu tenho uma técnica mas ela leva um tempo. E Steven pergunta se a técnica é realmente forte, e Goku fala que sim, e Steven desfaz a bolha, e os dois sobem em uma rocha, e Goku fala: eu tenho uma técnica, mas ela demora muito tempo. E Jiren fala: eu espero. E daí pra frente é tudo como na história original. E quando todos pensavam que Goku morreu, uma grande explosão, e de dentro dela sai Goku, com uma aparência diferente, e ele estaria com o instinto superior, e todos ficam impressionados. Porém quando Goku perde o instinto superior, Steven cura ele, e eles se afastam um pouco, e Goku fala que Steven não precisa se preocupar com ele, e Steven vai embora, e Goku se encontrar com Caulifla e Kali, e ele teria a mesma luta da história original com elas, e elas fazem a fusão, e a luta seria a mesma da história original. Porém, quando Goku iria despertar o instinto superior, Steven aparece e faz o grande escudo, assim defendendo os ataques de Kid Kefla, e o Goku não libera o instinto superior, e ele vai no chão, e Steven fala: agora eu serei o seu oponente. E Frieza aparece, e fala que vai ajudar o Steven, e Steven fala: o Goku já me contou sobre você, e eu não confio em você, portanto não tente nenhuma gracinha. E Frieza fala: meu caro Steven Universo, isso nem passou pela minha cabeça. E Steven ativa o modo que ele fica rosa, e fala: eu espero que não. E Frieza vira Frieza dourado, e Kefla fala: não tô nem aí pra vocês, vou derrotar todos vocês. E Steven e Frieza partem para cima de Kefla, e a luta deles seria bem equilibrada, porém Kefla estaria na vantagem, e Kefla começa a preparar um ataque, e Steven fala: comece a formar um ataque também, porém não jogue, pois eu vou fazer um escudo e defender o ataque dela. Ela provavelmente vai insistir no ataque, e quando ela se enfraquecer você vai jogar o ataque. E Frieza fala: você não me dá ordens. E ele começa a preparar um ataque, e Kefla joga o dela, e Steven faz um escudo enorme para proteger eles dois, e Kefla fala: eu não vou perder. E ela lamenta a força do ataque, e Steven e seu escudo são um pouco empurrados, e Steven pensa: se continuar assim eu não vou aguentar por muito tempo. E Kefla fala: agora chega. E ela aumenta o poder, e quebra o escudo de Steven, e Steven fala: agora Frieza. E Frieza lança seu ataque em Kefla, e o ataque de Kefla pega em Steven, e duas grandes explosões acontecem, e na de Kefla, a mesma teria sofrido vários danos, porém continuaria de pé, e na de Steven, quando a poeira baixa todos veem que Goku se jogou na frente de Steven, e Steven vai ver Goku, e ele passa cuspe em Goku, porém não funciona, pois ele estava tenso demais, e Steven começa a chorar, e seu poder começa a crescer, e ele fica com muito ódio, e também fica muito triste, e ele começa a gritar, e uma grande explosão acontece, e quando a poeira baixa, Steven estaria com a pedra aparecendo, e ela estaria igual a da diamante rosa, e também estaria com uma aura rosa, e ele fala que Kefla vai pagar, e ele parte para cima, e todos ficam impressionados com a velocidade dele, e ele começa a ter vantagem sobre Kefla, e ele dá um soco na cara dela, e ele começa a formar um ataque Kamehameha, só que rosa, e ele lança contra
Kefla, e ela cai para fora da arena. Já Steven estaria tão cansado que ele vai no chão, e sua aura desapareceria e a pedra voltaria ao normal, e todos ficam impressionados com o poder que Steven mostrou. E Bills pergunta ao Whis se ele sabia de todo aquele poder, e Whis fala que não, e que no treinamento Steven não mostrou nada disso. E Goku se levanta e vai ver Steven, e ele vê o mesmo muito cansado e ferido, e ele leva Steven para um lugar seguro, para eles se recuperarem, e daí pra frente seria tudo como na história original, e Vegeta teria acabado de derrotar Toppo, e Steven acorda, e ele fala que não sabe como surgiu aquele poder, e ele passa cuspe nele mesmo e em Goku, e ele não conseguiria curar eles totalmente, por ele estar muito cansado, e ele pede desculpas a Goku, porém Goku fala que não precisa se desculpar, pois Steven ajudou muito, e eles vão encontrar, e Jiren aparece, e Steven passa cuspe em Vegeta, e ele consegue curar um pouco Vegeta, e o mesmo se transforma em Super Saiyajin Blue Evolution, Goku em Super Saiyajin Blue com Kaioko em 20 vezes aumentado, e Steven usa um modo lá que ele fica rosa, e todos partem para cima de Jiren, e eles começam a ter muita vantagem sobre Jiren, e o deus da destruição do universo 11 não estaria acreditando que Jiren estava sendo pressionado daquele jeito, e Jiren lamenta seu poder, assim conseguindo igualar a luta, e ele solta um ataque neles, porém Steven faz um escudo para proteger eles, e o ataque de Jiren colidem no escudo de Steven, e ele começa a empurrar, e Steven faz força, porém de trás do escudo saem Goku e Vegeta, que pegam Jiren de surpresa, e eles dão uma sequência de golpes no mesmo, e eles jogam o mesmo pro alto, e Steven aparece por cima dele, e ele dá um soco na barriga de Jiren, e o mesmo cai com tudo no, e Vegeta chega perto, e Jiren pega Vegeta de surpresa, e ele começa a espancar Vegeta, e Vegeta perde a sua transformação, e Jiren começa a dar uma sequência de golpes em Steven e em Goku, e os dois perdem suas transformações, e eles caem no chão, e Jiren prepara um ataque para derrubar Steven e Goku, e ele lança contra eles, porém Vegeta entra na frente, e ele cai para fora da arena, porém antes dele cair ele fala: Kakaroto, Steven, deixa o resto com vocês. E ele dá o resto das energias dele para Goku e Steven, e os mesmos se levantam e fecham os olhos, e Steven pensa: o Vegeta se sacrificou para nos salvar, então eu não posso perder. E Goku pensa a mesma coisa, e Jiren prepara um ataque, e ele parte para cima dos dois, porém aparece um grande escudo na frente dele, e o soco bate no escudo, e todos ficam surpresos, e Steven e Goku abrem os olhos, e os olhos de Goku estariam prateados, já os de Steven estariam rosa, e Goku dá um soco na barriga de Jiren, e Steven dá um chute na cara de Jiren, e o mesmo voa longe, e eles liberam uma aura muito intensa, e Goku estaria com o instinto superior. Já Steven estaria com uma transformação que ele despertou na luta contra Kefla, e todos ficam impressionados com tudo aquilo, e Steven e Goku partem para cima de Jiren, e Jiren não teria a menor chance contra os dois, e ele lamenta muito o seu poder, e a luta fica meio equilibrada, porém com Goku e Steven na vantagem, e Steven faz uma espada, e ele faz um corte na cara de Jiren, e logo depois ele prepara um ataque que ele fala: raio de luz rosa. E ele solta o ataque em Jiren, e o mesmo fica ferido, e fica super furioso, e ele começa a liberar todo o seu poder, e tudo começa a queimar, e uma grande onda de poder começa a tomar conta de todo o lugar, e ele parte para cima dos dois, e ele teria vantagem sobre eles, e ele dá um soco na cara de Goku, e um chute na barriga de Steven, e eles voam longe, e Goku começa a pensar que, se ele perder todos eles vão morrer, e ele começa a elevar o poder, assim despertando um instinto superior completo, e ele parte para cima de Jiren, e a luta dele seria a mesma da história original, e quando Goku perde o poder, Jiren prepara um ataque para jogar contra ele, porém antes dele soltar o ataque Steven aparece e dá um soco na cara dele, e ele voa longe, e Steven pega Goku e começa a andar para longe, e Jiren começa a correr na direção deles, porém, Frieza lança um no mesmo voa longe, e em outro lugar 17 sai de alguns escombros, e todos ficam surpresos com a aparição de Frieza e de número 17, e eles se juntam a Goku e Steven, e Jiren prepara um super ataque e joga contra eles, e Steven faz um grande escudo, e ele fala que não vai aguentar por muito tempo, e Goku fala:
Eu vou com Frieza e o Steven atacá-lo, enquanto o 17 fica atrás dando cobertura, e quando eu disser você desfaz o escudo. E todos falam que entenderam, e Frieza fala para Goku não dar ordens a ele, e Goku sorri, e coloca as mais no escudo, e começa a enviar sua energia ao escudo, e 17 e Frieza fazem o mesmo, e Goku fala para Steven desfazer o escudo, e ele desfaz, eles explodem o ataque de Jiren, e Jiren sorri, e ele dá um grito, e logo depois dá um grito e parte para cima deles, e eles fazem o mesmo, e eles começam a trocar golpes, e eles jogam Jiren longe. E 17 joga vários ataques contra Jiren, e eles pegam em cheio, e ele fica furioso, e ele parte para cima de 17, e ele dá um soco na cara dele, e ele voa longe, e Jiren parte para cima, porém Goku, Frieza e Steven entram na frente, e começam a trocar golpes com ele, e Frieza se sacrifica para salvar a todos, porém Jiren pega a cabeça dele e começa a bater contra o chão, e Goku parte para Super Saiyajin de forma base, e Steven parte para cima também, e ele também estaria oscilando entre o modo rosa e a forma base, e eles fazem a mesma coisa que Goku e Frieza fizeram na história original, e acontece uma grande explosão, e quando eles olham pra arena, eles veem Steven e Frieza na arena, e Goku, Jiren e 17 caem pra fora da arena, e todos começam a comemorar, e Steven senta aliviado, e ele fala, finalmente acabou, e agora eu vou voltar pra casa. E Daishikan fala, então já está decidido. A vitória é do Universo 7, os participantes Frieza e Steve. E antes que Daishikan pudesse terminar de falar, Frieza fala, pode parar por aí pois o único vencedor aqui serei eu, o grande Frieza. E todos ficam surpresos, e Bills fala, seu traidor miserável eu vou destruir você. Porém Zeno fala, fica quieto ou acabo com você. E Bills fica cagando de medo, e Daishikan fala, é da vontade do grande Zeno que os dois lutem pela vitória individual dos dois, e pelo desejo concedido pelas super esferas do dragão. E Frieza fala, era exatamente isso que eu queria. E Steven, que estaria muito cansado, se levanta, e Goku fala, você consegue, lute com todas as suas forças. E Steven fala que vai fazer isso, e ele parte para cima de Frieza, porém Frieza defende todos os golpes dele com facilidade, e Frieza dá uma sequência de golpes na barriga de Steven, e o mesmo voa longe, e bate em uma rocha, e Frieza começa a andar na direção dele, e o mesmo pega Steven pela camisa, assim Steven começa a se debater tentando fazer com que Frieza soltasse ele, mas não adiantaria nada, e Frieza fala, desde o início do torneio, você tem sido um grande triunfo para mim, e eu o agradeço, mas agora... E ele joga Steven pro alto, e dá um chute na cara dele, e ele cai com tudo no chão, e Frieza fala terminando sua frase, mas agora você não tem mais utilidade para mim, então desapareça. E ele parte para cima de Steven para dar um soco nele, e Steven começa a lembrar de tudo que ele passou, e ele fala, eu não vou perder, eu não posso perder. E Frieza dá o golpe, e ele acerta em cheio, e Steven caiu para fora da arena. Zoas, quando Frieza iria dar o golpe final, Steven segura o soco, e ele fala, eu não vou colocar tudo a perder por causa de um miserávelzinho igual a você. E ele ativa o modo rosa, e ele começa a descer o cacete em Frieza, e ele fala, eu vou salvar o universo. E ele dá um chute na barriga de Frieza e o mesmo cai para fora da arena, e todos começam a olhar para Frieza com o olhar de você tá morto. Porém Whis fala que eles não precisam se preocupar, pois ele vai levar Frieza de volta pro inferno, e Steven sorri, e cai no chão sem forças, e todos vão ver como ele está, e lá eles ajudam Steven a se levantar, e Daishikan pergunta qual será o desejo de Steven, e ele pede para trazer todos os universos de volta, e Daishikan faz o pedido, e isso acontece, e Whis usa seu poder e um pouco do sangue do Steven para fazer um portal que leva até o mundo do Steven, e todos se despedem de Steven, e ele volta para o seu mundo e tudo volta ao normal. Bom, o vídeo acabou, espero que tenha gostado, deixe seu like e se inscreva no canal. É isso galerinha e valeu!